Regis, tá? Regis Santos. Ele vai pedir o tipo da conta, tá? Aqui eu vou escolher o meu país, Brasil, o fuso horário São Paulo e a moeda corrente, que é real. Eu vou clicar aqui em não sou robô e vou clicar em Submit. Com base nessa informação, ó, se eu traduzir a página aqui, parabéns, você está todo feito. Então eu vou clicar em explorar sua conta e ele já me leva para a conta do Google Ads, tá? Então, com base nessa informação, eu já tenho a conta iniciada. Mas como é que eu faço para deixar ela pronta e configurada para rodar os meus anúncios? Então, eu tenho aqui na parte de Bling, tá em inglês aqui, eu vou traduzir para português, fica mais fácil, tá? Mas se eu clicar em faturamento, ele vai me exigir informações a respeito do negócio, tá? Então, por exemplo, configurações de pagamento. Eu não tenho nenhuma configuração. As configurações de pagamento são usadas para geralmente mensais, então ele dá aqui um contexto para você sobre do ponto de vista da conta, tá? Como é que você configura os meios de pagamento. Se eu clicar aqui em perfil de pagamento, ele também já vai me trazer algumas informações. Então aqui ele fala que eu não vinculei nenhum perfil de pagamento ainda, tá? Então se eu clicar em saiba mais, ele já me traz também algumas informações a respeito de como eu faço para adicionar a forma de pagamento aqui na conta, tá? Mas isso não interessa agora. Eu posso clicar aqui em orçamento da conta e verificar quanto eu posso determinar aqui para as minhas campanhas. E verificação do anunciante é quando de fato eu preciso dar permissão para acionar e dizer que essa conta pertence a mim, tá? Nesse outro lado aqui, por exemplo, se eu clicar em criar campanha, ele vai me levar para o tipo de conta. Eu vou deixar em inglês aqui porque ele está desconfigurando a página. O Google tem muito disso, tá? Não aponta. Então aqui ele consegue apresentar os cliques, né, as impressões, o CPC, que é o custo por clique, tá? Ele consegue, por exemplo, trazer a taxa de CTR. Então CTR é o nível de desempenho que você tem como métrica para avaliar se sua campanha está boa ou não. Ou seja, se precisa trocar uma palavra-chave, se precisa alterar qualquer indicador aqui que seja importante, tá? Se eu clicar em ADM, ele vai me mostrar o quê? Ele vai me mostrar algumas informações, ó, o nome da minha conta, vai trazer a situação ativa da conta, ou seja, está ativa aqui, e falando sobre dados de contato, ele vai me pedir para informar também os dados aqui correspondentes ao endereço, ao contato. Eu preciso configurar essa parte, tá? Por quê? Porque se você não configurar, você não consegue deixar ela pronta para anunciar. Então, comece a preencher essas informações, é fácil. Aqui ele vai perguntar se você deseja continuar com o seu nível de audiência, a depender ali do tipo de conta que você vai configurar, tá? Horário de Brasília, vai trazer aqui, e a conversão. O nível de conversão também por meio de tags que você pode definir, certo? Eu posso definir nas campanhas também um histórico, eu posso visualizar as campanhas aqui, eu posso verificar o nível de conversões nessa página. Então, é uma conta que, obviamente, você consegue ter toda uma performance, tá? E você consegue ter uma visualização geral do que você quer anunciar. Por exemplo, aqui, nessa opção que eu cliquei agora, eu consigo selecionar o meu tipo de conversão. Então, nesse caso, como está apontando para chamadas, eu estou falando que toda vez que eu veicular um anúncio, eu vou conseguir trazer pessoas para falar comigo, tá? Então, por meio de um telefone que eu deixo ali, por exemplo, se fosse uma loja física, uma loja local ali que eu estou divulgando meus produtos ou serviços, eu vou conseguir, obviamente, trazer pessoas para ligar para minha loja e certamente fechar a venda por ali. Então,
Isso aqui é basicamente um resumo do que você tem para criar a sua campanha do Absoluto Zero, tá? Então você vai criando ali as campanhas. Por exemplo, se eu mudar de conta, eu vou até te mostrar aqui, tá? Uma conta que ela já está funcionando. Então eu vou clicar aqui, nessa conta aqui já está ativa. E eu tenho aqui, ó, visão geral da conta, eu tenho metas, conversões, eu tenho faturamento. Então eu tenho uma conta rodando ali, ó, tá? Uma conta rodando, ele está com saldo baixo aqui. Eu tenho as recomendações. Então o próprio Google, deixa eu voltar aqui para falar contigo. O Google ele é muito inteligente, então ele começa a avaliar a sua campanha e ele te apresenta sugestões que você pode fazer para otimizar e trazer um melhor resultado para a sua campanha. Então ele vai sempre trazer indicações ali de palavras-chave e tudo mais. Então vamos voltar aqui. Aqui ó, na parte de campanhas você vai conseguir parametrizar métricas. Grupos de campanha seria aqueles grupos de anúncio que você usa no AdWords. Aqui tem um resumo geral da campanha. Tem adequação de conteúdo, tem central de dados. Então todas essas informações elas não são obrigatórias nesse primeiro momento. Mas você pode, por exemplo, lançar, a partir do momento que você lançar a sua campanha, você vai clicar aqui em planejamento, planejador de palavras-chave. Por quê? Porque aqui você vai definir quais são as palavras-chave mais buscadas sobre aquele assunto, ou seja, sobre um produto ou serviço que você está vendendo. Então você precisa planejar, trazer palavras-chave que são mais buscadas. Como é que você descobre isso? Na internet tem um site chamado Google Trends. Então ao clicar nesse link, você encontra os assuntos mais atuais, ou seja, as pesquisas que estão em alta, tá? Então se eu clicar aqui ó, na opção em alta, ele vai trazer ó, a respeito de futebol, por exemplo, a respeito do que aconteceu há 15 horas atrás sobre a Amazon, né, que deu uma falha lá no sistema deles chamado AWS, que interrompeu inclusive vários data centers aqui no Brasil e os sistemas que são operados por meio dessa tecnologia. Então é um assunto que está em alta. Então percebe que ele sempre vai trazer o volume de buscas com base na palavra. Então, se por exemplo você vende um produto de emagrecimento e você quer anunciar isso no Google Ads, você vai pesquisar por essa palavra-chave. Tá? Então se eu clicar no início, eu vou colocar aqui ó, emagrecimento. Eu vou clicar em explorar. Feito isso, eu tenho aqui o volume de buscas, até por estado, inclusive, e também por assuntos relacionados ao tema. Então, fome, assunto. Ao clicar, eu consigo ver o volume aqui, ó. Ele vai me mostrando exatamente o volume de buscas, tá? Então, basicamente você tem esse site aqui que ele facilita bastante e com base nas palavras-chave que você traz lá do Google Trends, você impõe aqui para você já definir a sua campanha, para você deixar a sua campanha mais otimizada, para que quando você tem uma campanha otimizada, você consegue trazer um resultado melhor em CPC, em CTR, com uma conversão em métrica melhor para a sua campanha. Então, sempre procure estudar melhor também sobre Google Ads, tá? Então eu vou te ajudar exatamente tudo que você precisa saber sobre essa ferramenta. Vai acompanhando aí o meu canal para você não perder nada do que acontece por aqui. Então se essa aula fez sentido para você, deixa o seu comentário. Se você ainda não é inscrito no canal, deixa a sua inscrição também. Você sabe que por meio da sua inscrição, esse conteúdo ele vai alcançar mais e mais pessoas. Isso e por alguma eventualidade você caiu de paraquedas nessa aula, você também pode assistir as demais aulas. Eu vou convidar para você assistir aqui as próximas aulas que eu vou deixar disponível, inclusive na tag aqui em algum lado desse vídeo, mas não deixe de assistir, tá? Sempre procure evoluir. E o processo de evolução ele é constante, ou seja, ele é contínuo. É importante que você busque estudar
sobre anúncios, sobre tráfego pago, tráfego orgânico. Não foque 100% no tráfego pago, mas também comece a trabalhar em paralelo tráfego pago e tráfego orgânico, ou seja, quando você não paga nada, você cria o seu conteúdo e você posta nas suas mídias sociais. Então, fico por aqui e eu te vejo na próxima aula.